Evangelho. Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, a gente continua percorrendo a caminhada de Jesus rumo a Jerusalém, acompanhado de seus discípulos. Nessa narrativa de hoje, que é exclusiva do evangelista Lucas, nós vemos uma parábola que faz parte do contexto do capítulo 16 desse evangelho, no qual Jesus desenvolve uma catequese que quer nos ensinar sobre a relação que nós devemos ter com os bens desse mundo. Jesus aqui, mais uma vez, se dirige aos fariseus, que simbolizavam todos aqueles que amam demasiadamente o dinheiro e vivem em função deles. Não que todos os fariseus fossem assim. Os fariseus eram pessoas que seguiam a religião com muita sinceridade, mas muitas vezes eles se desviavam do foco principal e se prendiam nas coisas acessórias, causando essas distorções que Jesus tanto critica. A nossa parábola de hoje, ela se divide em 2 partes. Na primeira, Jesus apresenta os 2 personagens principais da história. Um rico, que vivia uma vida luxuosa, que dava grandes festas, e um pobre, que vivia uma vida miserável, e como se já não bastasse, ainda estava doente. No entanto, como nada é eterno nessa vida, um dia a morte chega para cada um dos 2 e as situações se mudam radicalmente. Reparem, gente, reparem bem na descrição que é feita a respeito dos 2 personagens. Daquele que é descrito como rico, pouco se falou. Apenas sabemos que ele se vestia com roupas finas e dava grandes festas todos os dias. Não há nenhuma menção ao fato dele ser uma boa pessoa ou uma pessoa má. Não é mencionado se ele era um frequentador do templo, nem tampouco se ele explorava o trabalho das pessoas mais pobres ou se ele tinha algum sentimento por elas. A princípio, essas coisas não são decisivas para o desfecho final da história. A única coisa que é dita é que ele foi para um local de tormentos depois que morreu. Sobre Lázaro, é mencionado que ele vivia na porta da casa desse homem rico, que era cheio de feridas
que os cachorros vinham lamber as suas feridas e que ele desejava se alimentar com as migalhas que caíam da mesa. A gente pode entender aqui, dos restos que caíam da mesa do rico. Mas quando ele morreu, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, que aqui quer simbolizar um lugar de destaque no banquete do reino de Deus. Também não é mencionado nada mais sobre a vida que ele tinha. Não é mencionado se ele vivia uma vida exemplar, se ele praticava ações ruins, se ele era um homem cheio de defeitos, ou se ele levava uma vida virtuosa, apesar dos seus sofrimentos, Se ele já tinha trabalhado duramente antes de chegar nessa situação, ou se tinha levado uma vida de parasita daquela sociedade, Se tinha se acomodado esmolando e não tinha procurado mudar a sua condição. Nada disso é mencionado. Nessa narrativa, não parecem ser as boas ou as más ações que condicionam o destino dos personagens, porque a própria parábola não menciona nada nesse sentido. Então, por que um vai para o tormento eterno, enquanto que o outro vai para o banquete do reino? A resposta a que a gente chega só pode ser que o destino de cada um deles foi condicionado unicamente por terem vivido uma vida de riqueza e uma vida de miséria. Então isso significa que a riqueza é um mal em si? Que até as pessoas que enriqueceram de maneira honesta também vão ser culpadas de alguma coisa no futuro? Será que a gente pode concluir que ser rico é sinônimo de ser mal? E é uma garantia de uma vida futura de tormentos eternos? Gente, para a gente poder entender o contexto dessa leitura, nós precisamos fazer uma parada para entender como é que Lucas via a riqueza, Qual era a concepção dele a respeito da riqueza? Para Lucas, os bens desse mundo não podem ser uma propriedade particular de ninguém. Nem mesmo as pessoas que trabalharam duramente nas suas vidas têm o direito de se apossar de uma grande quantidade de bens, que no final das contas vão causar a pobreza e o sofrimento para uma outra parcela de pessoas. Na visão de Lucas, os bens desse mundo são dons de Deus, que são colocados à disposição de todas as pessoas. E é responsabilidade das pessoas assegurarem uma partilha justa desses dons, para que todos possam desfrutar de uma vida digna. Quem toma posse desses bens, ainda que de maneira legal, e os utiliza apenas para satisfazer os seus próprios interesses, essa pessoa está agindo no sentido contrário ao projeto de Deus para os outros. Quem se utiliza desses bens visando apenas satisfazer as suas próprias necessidades, os seus próprios interesses, vivendo num luxo exagerado, esbanjando dinheiro, enquanto lá, bem do seu lado, outras pessoas que não têm o mínimo para sua sobrevivência estão ali penando sem que nada seja feito por elas. Essa pessoa está caminhando no sentido contrário do banquete do reino de Deus. Percebem como Lucas enxergava a situação? Nessa história, Jesus ensina que nós não somos os donos dos bens que foram colocados nas nossas mãos, ainda que nós tenhamos adquirido esses bens de maneira legítima. Não é um raciocínio muito fácil, de se entender no primeiro momento, principalmente na nossa sociedade moderna. Nós temos que ter consciência de que nós somos administradores e não donos dos bens desse mundo, E se nós temos essa condição privilegiada de administrarmos bens que são tão importantes, nós devemos pensar em maneiras de executar uma partilha que seja justa, que não deixe ninguém privado das suas necessidades mais básicas. Esquecer essa responsabilidade é o mesmo que caminhar rumo aos tormentos narrados na parábola de hoje. Na segunda parte do nosso evangelho, a gente vê que as escrituras, das quais os fariseus se consideravam peritos no seu entendimento, elas mostram o caminho mais seguro para que a gente possa entender a maneira pela qual nós devemos lidar com os bens desse mundo. O rico da nossa história, ele ficou surdo aos avisos contidos na palavra de Deus.
Ele não ouviu o que disseram Moisés e os profetas e decidiu viver a vida pelo seu próprio entendimento. Ele não se deixou transformar pela palavra de Deus. O último versículo do Evangelho mostra de maneira muito clara que nem mesmo os maiores milagres são capazes de transformar o coração das pessoas quando elas são surdas para a palavra de Deus. É somente a palavra de Deus que pode fazer com que a pessoa corrija as suas atitudes erradas e saia de uma vida voltada exclusivamente para si, aprendendo a amar e aprendendo a partilhar os bens, os quais ela administra com os seus irmãos. Gente, essa história de hoje, ela mostra que o reino de Deus, ele tem que passar necessariamente por um caminho de vida, onde possam reinar a fraternidade, o amor e a partilha dos bens, que não são propriedade exclusiva de um grupo de pessoas, mas são dons que Deus colocou no mundo à disposição das pessoas, para que todas elas possam ter uma vida digna. Quem se recusa a compreender essa lógica e entende que as coisas mais básicas do mundo são propriedade privada sua, não pode fazer parte do banquete do reino. É um ensinamento, gente, muito duro, muito difícil de ser absorvido. Essa temática de como nós devemos lidar com os bens desse mundo é uma temática espinhosa. É somente através da compreensão, que pode vir a nós pelo Espírito Santo de Deus, que nós podemos entender com mais profundidade esses conceitos, que nós podemos ir transformando, ainda que aos poucos, os nossos próprios entendimentos, a nossa compreensão. Jesus não quer condenar ninguém. Ele não quer que ninguém vá para uma vida de tormentos. Jesus quer transformar o coração das pessoas. Essa imagem dos tormentos que é utilizada na parábola, ela faz parte do imaginário daquela época, que os pregadores locais utilizavam, e por isso ela era muito bem compreendida pelas pessoas. E ela tinha por objetivo levar essas mesmas pessoas a mudarem o seu comportamento. Nós devemos aqui poder extrair ao máximo o ensinamento que Jesus quer nos dar e não nos sentir ameaçados por ele. Mas tudo isso sabendo que, como pessoas que aderiram ao projeto de Jesus, nós não podemos ficar alheios às nossas responsabilidades. Pessoal, para encerrar, eu quero citar aqui um trecho do Concílio Vaticano II, que fala sobre a questão da propriedade dos bens pelas pessoas. Prestem atenção. Diz o texto: Deus destinou a terra com tudo o que ela contém para uso de todos os homens e povos, de modo que os bens criados devem chegar equitativamente às mãos de todos. Sejam quais forem as formas de propriedade, conforme as legítimas instituições dos povos e segundo as diferentes e mutáveis circunstâncias, deve-se sempre atender a esse destino universal dos bens. Por esta razão, quem usa destes bens não deve considerar as coisas exteriores que legitimamente possui só como próprias, mas também como comuns, no sentido de que possam beneficiar não só a si, mas também aos outros. De resto, todos têm o direito de ter uma parte de bens suficientes para si e para as suas famílias. Vejam bem, pessoal, é um trecho do Concílio Vaticano II, é palavra da nossa igreja, está contido no Evangelho, foi demonstrado para nós hoje através da narrativa de Lucas. Então, é coisa muito séria. Que nós saibamos ter sabedoria para lidarmos com os bens desse mundo. Se a vida foi generosa com você, se a vida permitiu que você administrasse uma quantidade grande de bens, pense que esses bens não são apenas para o seu uso próprio, enquanto o irmão do seu lado passa todo tipo de necessidade. Reflita sobre isso, reflita sobre o ensinamento do Evangelho de hoje. Pessoal, esse era o nosso recado.
Não se esqueçam de deixar um joinha, deixem um comentário. Quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Quem puder, compartilhe o nosso trabalho com outras pessoas. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo programa. Tenham uma boa semana e que Deus abençoe a todos.